Vamos girar o assunto aqui. Ô Vini, tem várias novidades sobre o assunto vacinas, né, meu caro? Vamos começar então por algo que está rendendo de piada a crítica séria. Sim. Quem o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou para comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, que é o órgão responsável pelo Programa Nacional de Vacinas, hein, Vini? Ele nomeou um veterinário, o Laurício Monteiro Cruz. Bom, vamos ao currículo do Laurício Monteiro Cruz. Paulo Matias, ele é mestre em medicina pela Universidade de Brasília, é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, trabalhou na Diretoria de Vigilância de Saúde do Distrito Federal no controle de leishmaniose e fez especialização em vigilância sanitária com foco em leishmaniose visceral em cães. Como você falou, esse departamento, Paulo, vai ser responsável aí por toda a campanha nacional de vacinação, desde calendário, cronogramas, distribuição, cobertura aos estados, então é um cargo bastante importante. O Wanderson de Oliveira, você vai se lembrar dele, Paulo, aquele ex-secretário da Saúde, que esteve bem envolvido aí com relação às medidas, com relação à Covid, ganhou bastante destaque na gestão do Mandetta, fez uma crítica a essa escolha, dizendo que o Laurício é um veterinário sem experiência em imunização. O Ministério da Saúde, por sua vez, defende que o médico veterinário tem um papel relevante na prevenção de doenças transmissíveis que estão diretamente ligadas à saúde humana. O fato é que o Laurício Monteiro Cruz estará, obviamente, também envolvido aí nas tratativas, nas negociações e nas estratégias quando a vacina da Covid-19 chegar. E por falar em vacina de Covid-19, Paulo, ontem o ministro interino Eduardo Pazuello também se reuniu com a direção da Fiocruz, laboratório que está em acordo também com o laboratório AstraZeneca, naquela vacina que também está sendo desenvolvida pela Universidade Oxford, e a previsão é que as primeiras 100 milhões de doses cheguem ao Brasil ainda esse ano, e a previsão é que elas sejam distribuídas à população no início de 2021. E por falar também em vacina, ontem o presidente Jair Bolsonaro, em conversa com uma apoiadora em frente ao Palácio do Alvorada, quando perguntado sobre a vacina da Covid-19, ele disse que ninguém é obrigado a tomá-la. Vamos ver. Ô Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso, presidente. Sou da área de saúde, farmacêutica, em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Tem que proibir. Como assim? Você vê, né, Paulo, que a apoiadora fala pra ele assim: ó, Bolsonaro, não deixa esse negócio de vacina não, que é perigoso. Ele fala que ninguém é obrigado a tomar. A apoiadora diz que nenhuma vacina antes de 14 anos pode ter uma eficácia. Enfim, mas essa, como o Adriles disse, ele tentou sair. Peraí, Vini, peraí, minha gente, peraí. Vamos ver de novo, Vini. Ó, o corpo fala, presta atenção na reação. Bota de novo, peraí. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Sou da área de saúde, farmacêutica, em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Meu Deus. Tem que proibir. O corpo fala. Bolsonaro, Pois é. Peraí. Esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Sou da área de saúde, farmacêutica, em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Tem que... Tá aí, Paulo. Essa foi a resposta, então, do presidente Jair Bolsonaro para essa seguidora. O fato é que o governo brasileiro investiu quase 2 bilhões de reais para a produção do laboratório aí da Fiocruz, nessa produção da vacina em acordo com o laboratório AstraZeneca e também com a Universidade de Oxford. Ai, Vini, pelo amor de Deus, precisa chegar logo essa vacina, precisamos tomar, a vida o que a gente está esperando, né? Meu, vamos ficar brigando agora com a vacina. Não, o próprio Bolsonaro já chegou a falar também que realmente que a vacina será a solução dos problemas, né? Que será realmente aí o grande foco do governo. Vamos lá, Adriles Jorge, tem muita coisa pra gente comentar, falar. Eu queria que você escolhesse. O que você quer falar primeiro? Eu quero falar da postura liberal de um presidente que sabe que a pessoa pode tomar a vacina ou não.
é uma premissa liberal. Infelizmente, existe uma parca conscientização de parte da população, não diria que é a maioria, que fica demonizando vacina. Mas esse tipo de coisa primitiva, pré-histórica, boçal, de achar que os cientistas estão fazendo coisas que vão colocar coisas contra a nossa própria saúde, tem uma origem. Né? Uma origem e tem um recrudescimento agora no descrédito que a ciência ficou em relação aos inúmeros erros, né, que a pseudociência, não é a ciência, fez em nome do combate ao coronavírus. Mais uma vez, o uso da cloroquina, que ficou uma confusão danada, o isolacionismo que foi feito sem método em regiões ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de consideração pela intensidade e a maneira com que o vírus chega, que se tem um princípio, meio e fim, toda a cronologia de uma epidemia, o uso da máscara, que foi adiado. Então, ser atendido nos primeiros dias, que era uma medida profilática muito mais eficiente, provavelmente muitas vidas seriam salvas por causa disso. Então, uma série de erros em nome da ciência. A ciência, todo mundo bem sabe, né? É um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Não houve tempo para esse teste suficiente. Aí as autoridades entraram em desespero, em consonância com as autoridades políticas, e aí cria-se, né, esse tipo de preconceito em relação à ciência na cabeça da população. E já havia esse tipo de preconceito em vários setores, sobretudo de uma direita mais truculenta, mais boçal, de achar que vacina é uma coisa que faz mal. Faz mal só se for aquelas chinesas lá que eles aplicaram em bebês recém-nascidos, que deram sintomas terríveis. Quando você tem um processo claro, realmente científico, realmente a vacina se torna completamente necessária, e ela é necessária. A moça falando de maneira muito ignorante, no mínimo 14 anos, realmente, no mínimo de 14 anos para qualquer vacina, mas houve um esforço em conjunto, pela urgência, sim, né? Em nome de uma verdade científica, sim, um esforço gigantesco, global, para ter uma vacina. E a vacina, meus caros, é o único meio para a gente sair desse atoleiro em que a gente está. É o único meio para a gente sair de casa, exercer nossa liberdade, exercer nosso trabalho. Eventualmente, as autoridades não vão errar dessa forma, como erraram assodadamente antes, para promover uma coisa que vai ser a salvação universal do coronavírus. Tomem a vacina. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, já que o Adriles citou aqui princípios liberais e você como um bom liberal, eu quero saber, você vai tomar a vacina ou não? É do um Bolsonaro. Direito seu escolher ou não? Primeiro, evidentemente que eu vou tomar a vacina, assim como todo cidadão consciente deveria tomar a vacina, seja a que vier ficar pronta e mais disponível no mercado aqui, seja a de Oxford, seja a do Instituto Butantan, em parceria com os chineses aqui de São Paulo, seja a americana, se vier para o Brasil, enfim, todas as vacinas que estão aí, a que funcionar, pode ter certeza que eu vou tomar. Agora eu levanto aqui o primeiro-ministro da Austrália, que é de centro-direita, Scott Morrison, já afirmou que lá na Austrália, centro-direita, liberal, a vacina será obrigatória. Por que é liberal a vacina ser obrigatória? Porque, veja, tomando a vacina, você não está apenas dando proteção a você mesmo. E ao deixar de tomar a vacina, você não está apenas botando a si mesmo em risco. Você está botando outras pessoas também. A gente sabe que tem pessoas que, por uma série de questões, não podem tomar uma vacina ou outra vacina. Então, algumas pessoas não vão poder tomar vacina de jeito nenhum, ou pela idade, ou por questões de saúde. Justamente para promover uma imunidade de rebanho, que o Adriles tanto gosta. Na verdade, se a gente já tivesse imunidade de rebanho, não seria necessária a vacina, né? Mas enfim, já que é necessário, isso mais ou menos indica que a gente não está na imunidade de rebanho. Mas enfim, justamente para produzir a imunidade de rebanho com a vacinação, é importante que todo mundo que possa tomar, o maior número de pessoas tome. Portanto, sim, o governo tem um papel de tornar obrigatória a vacinação, como o nosso governo faz corretamente com crianças. Aqui uma série de doenças aqui no Brasil. Os movimentos anti-vacina têm crescido no mundo. É um risco enorme isso. A gente está vendo o sarampo voltando para a Europa, que coisa absurda, né? Um lugar mais rico do mundo tendo de novo epidemia de sarampo. Por quê? Porque as pessoas metem na cabeça essas teorias da conspiração maluca contra a vacina. Até o Bolsonaro às vezes se assusta com o nível de maluquice dos seguidores dele que ficam ali no cercadinho e tenta se distanciar. Mas é isso, essas redes, essas redes sociais e grupos, se por um lado tem um potencial enorme, por outro permitem também que a desinformação se alastre de uma maneira que a gente nunca antes viu. Então a gente está vivendo esse paradoxo, né? Nunca tivemos acesso a tanta informação como antes e
de forma inédita, os movimentos que mais negam a verdade, que mais negam a ciência, crescem hoje em dia. É antivacina de um lado, é terra plana do outro, a maluquice está em alta. Então o governo precisa ter seu papel aí, quer dizer, olha, aqui é razão, aqui é ciência. Tem a vacina, ela é importante para a imunidade de toda a sociedade, vocês vão tomar sim. Ok, antes, só um minuto, Adriles, antes de passar para o Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você se diz liberal, Adriles Jorge. Sim, senhor. O Joel se diz liberal. Todo santo dia aqui nesse programa, ambos se dizem liberais. Só que as opiniões de vocês, elas se chocam diariamente. A minha pergunta para os dois é o seguinte, quem é liberal? Eu, sabe por quê? Para ser liberal, não dá para ser liberal para metade. Você tem que entrar em todas as searas econômicas, de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir. Então, quando o Joel fala o governo tem que tornar obrigatória a vacina, eu entendo o ponto dele, mas não é o ponto de vista de um liberal. Um liberal, ele pode, uma pessoa, um adulto, e o Joel fala da obrigação de vacinação de crianças, só que nós somos adultos, crianças, ô Joel. A gente tem a consciência absoluta do que a gente vai fazer com o nosso próprio corpo. Eu não aceito que um governo me obrigue a injetar no meu próprio corpo alguma coisa que ele pressupõe que vai me fazer bem. Tudo bem, concordo plenamente com você. Esse movimento anti-vacina é completamente estúpido. O que o Estado tem que fazer, e eu acredito nisso como liberal, é uma campanha de conscientização para que o cidadão livre aceite o fato de tomar uma vacina e aceite o fato de que ele está colocando, está melhorando a saúde não só de si, mas não está colocando em risco a saúde do próximo. Mas você fazer com que o cidadão faça algo contra a sua vontade deliberada, isso é iliberal, Joel. Então não dá. Eu tenho receios muito até... pelo contrário. E a gente, calma. E a gente viu... Muito pelo contrário. A gente viu os efeitos desse liberalismo. A gente viu os efeitos desse liberalismo. Por exemplo, sobre o pressuposto de ser uma coisa saudável para todo mundo, pessoas foram presas, arrastadas nas ruas em nome de um isolacionismo que não foi nada científico. Então, tome a vacina, mas não obrigue ninguém a tomar a vacina. Conscientize as pessoas, eduque as pessoas para que elas possam exercer livremente a sua vontade com consciência. Joel Pinheiro. Numa sociedade liberal, que é a sociedade que promove a liberdade individual, essa liberdade individual, ela é sempre limitada. Ela não tem como ser absoluta. Você tem que usar roupa para sair da sua casa, você não pode pegar o que você quiser numa loja sem pagar, você tem que pagar por aquilo. Você tem que pagar os seus impostos. Você tem que pagar os seus impostos. Você tem uma série de imposições que o Estado cria na conduta dos indivíduos, justamente para promover a liberdade que é possível que não, minha gente. Não é a liberdade da utopia em que todo mundo vai poder fazer tudo o que der na telha o tempo inteiro. A sociedade não funciona assim. A gente viveria o caos se fosse assim. Aqueles que defendem, que dizem defender a liberdade absoluta, se eu quiser, eu posso botar em risco a segurança de todo o resto da população, porque é a minha liberdade, é o meu direito. Quem defende isso, no fundo, acaba defendendo a liberdade e o direito dos mais poderosos, porque são eles que, na ausência de regras, vão poder exercer os seus interesses sem nenhum freio. E os mais vulneráveis justamente ficam à mercê desse exercício. Portanto, uma sociedade liberal é uma sociedade que precisa ter regras e que precisa limitar a liberdade dos indivíduos para que ela possa ser melhor promovida para todos. É um dilema difícil e, na verdade, dá para duas pessoas serem liberais e discordarem numa série de pontos sobre como fazer a política. Mas que tem que ter limites, tem que ter. Agora vamos... Peraí. Deixa eu recorrer aqui ao árbitro... Roubar uma coisa não é liberdade. Deixa eu recorrer aqui ao árbitro deste programa, Zé Maria Trindade. Zé, eu queria que você analisasse quem é mais liberal. É Joel Pinheiro ou é Adriles Jorge ou os dois? Eu vou fazer aqui o diagnóstico da síntese dialética. Né? A história é a seguinte, o Joel é liberal, né? Agora, o Adriles, ele flerta com o Bakunin, né? Que é o anarquismo, que não reconhece poder, inclusive poder de pai, de mãe. Não, peraí. É um anarquista, mas o Adriles é um anarquista, mas eu não uso essa palavra anarquismo como um liberou geral, não. Existe uma ideologia muito... Eu não consigo, Paulo, rir desse tipo de piada aí sobre terraplanismo e sobre vacina. Esse grupo interferiu na vacina contra o sarampo, né? E o sarampo recomeçou em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quando essa senhora falou até 14 anos, eles acreditam, ou passaram em fake news, de que vacinar crianças é o que provocou o aumento do número de autismo,
de vários distúrbios de crianças hiperativas e tal, eles estão dizendo que a vacina que fez isso. Aqui no Brasil, a vacina já é obrigatória. Vários compromissos e acordos e matrículas em escolas e recebimento de alguns benefícios exige a carteira de vacinação em dia dos filhos. Ou seja, os pais são obrigados. Joel tem razão que nenhuma liberdade ela é absoluta. Veja bem, a liberdade individual ela é menor do que a liberdade coletiva, do que a coletividade. Sim. Nem a vida, o direito à vida é tão absoluto, porque alguém pode, por exemplo, matar alguém em defesa de uma vida ou de um patrimônio. Então, nem o direito à vida é tão absoluto. Zé, a Paulinha está pedindo aqui para falar. Fala, Paulinha. É, porque teve um ouvinte nosso que escreveu alguma coisa em relação ao que o Zé está falando aí. Porque, de fato, para você matricular o seu filho na escola, ele tem que estar com a carteira de vacinação atualizada. Mas é uma criança. Então, olha o que diz o Léo Coimbra aqui. Vou jogar aqui, hein, Adrilisa? Aí você vê aí como é que você vai comentar. Ele disse pelo amor de Deus, Paulo, eu preciso ir para o intervalo comercial. Não fala para o Adriles comentar. Fala. Chefe Galvão, ó. O Estado pode não te obrigar a tomar a vacina. Todavia, pode impor medidas de restrição aos que não tomam. Proibir a entrada em circulantes, linhas de ônibus para outras cidades, aeroportos, repartições públicas e locais públicos. Precisa ter ônus para os que não tomam. O limite da liberdade imposto pelo Estado, vocês disseram muito bem, é o crime. Não havendo crime, você pode ser livre para fazer o que você bem... Pois é, mas o Estado define o crime baseado em um pressuposto de ordens morais. Liberais. E a gente tem liberdade para contestar esses pressupostos morais. Eu não sou anarquista, eu acredito na liberdade e acho que o Estado é o mal necessário. O limite da liberdade é o crime. O resto, meu amigo, tá tudo liberado. Liberais, olha, eu infelizmente não poderei deixar liberado o tempo agora, porque eu preciso ir para o intervalo comercial. Mas deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Produção, abração, Zé. Prazer ter você aqui novamente no nosso Morning Show. Valeu mesmo. A vida é esta. Ô Zé, só para deixar claro, você fica com Joel Pinheiro ou Adrilles Jorge? Aqui é objetividade. Olha, mineiro, hein? Mineiro mais o Joel, viu? Mais o Joel. Ixi! Olha que absurdo. Eita, ai, a situação ficou crítica. Que absurdo. Olha, rapaz. Gente, Zé, abraço pra você. Vai ficar muito feio pra você nos pingos, nos is agora. A situação vai ficar crítica. Não, ficou. Boa sorte. Zé Maria Trindade. Zé, obrigado, querido. Abração pra você mais uma vez. Você engrandece esse programa. Obrigadão, queridão. Valeu, abração.